Bom, então, boa tarde para quem vai assistir essa gravação. Boa tarde para você aí, David. Estou eu aqui, o David, né, na sala, na aula de Química. Eu vou ficar aqui olhando esses dois para um lado e para cá, porque eu estou acessando pelo celular e pelo notebook. Então, eu Beleza. sou o professor Caio, sou o novo professor de Química de vocês. Sim, David, eu estou falando assim porque, como só tenho eu e você aqui, eu estou prevendo que as pessoas vão, as que não vieram, vão ver o vídeo aula, né? A gravação. Tá certo, Eu sou beleza. o professor Caio, eu sou o novo professor de Química. Eu sou, eu sou de uma cidade chamada Monteiro. Se vocês não conhecem, já deve ter ouvido falar, com certeza. Mas atualmente eu moro no sertão da Paraíba, mais necessariamente na cidade de Cajazeiras. E eu estudo e já estou quase me formando no curso de licenciatura em Química. Mas não se preocupe, que eu já estou apto para dar aulas a vocês, já tenho uma base suficiente para isso. Eu não tenho muito coisa para compartilhar com vocês assim nesse primeiro momento, principalmente porque eu queria a presença de vocês, mas infelizmente eu sei dos problemas que as aulas remotas e dos problemas também que as internets daí da região, se for uma CPNet aí eu já sei como é. Então, eu queria mostrar duas coisas a vocês. A primeira coisa vai ser o cronograma. Eu só queria confirmar se David está me escutando bem, para a gravação sair legal. Uhum. Mostrar duas coisas a vocês. Primeiro, vai ser o cronograma de como a gente vai trabalhar pelo menos como eu planejo trabalhar nesse fim até o dia 23 de dezembro, mas necessariamente no dia 16, que é quando a gente tem a nossa última aula, e na verdade no dia 15, né? Opa, mais uma pessoa. Eu não aceitei. Deixa eu mandar lá no grupo. Opa, aí. Boa tarde, Vanessa. Boa Seja tarde. bem-vinda à aula de Química. Seja bem-vindo à aula de Química. Eu sou o professor Caio. Já iniciei a gravação já para as pessoas que não puderam participar, poderem assistir depois as coisas que eu vou apresentar aqui. Só um momento que eu estou ligando. Para as pessoas que não podem estar aqui, eu sei dos problemas da internet que está tendo aí na região e também dos problemas em geral que tem no acesso, né, das aulas remotas, né? E como eu estava falando, eu vou apresentar agora duas coisas. Um vai ser o cronograma de como eu quero seguir, de como eu planejo seguir as aulas de Química até o dia 16, mas necessariamente dia 15, que é o nosso último dia de aula. E eu vou aqui pouco apresentar. Só me confirme aí se vocês estão vendo minha tela. Uhum. Confirma, tô vendo aqui a tela. Pronto. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo? Estão vendo, né? Pronto. Deixa eu ver se eu Uhum. aumento aqui. Pronto, aqui. Essa primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o cronograma. Eu já enviei lá no grupo. Vai ser como a gente vai seguir a disciplina de Química até o fim, que seria aqui no dia 21 de dezembro. Mas 21 de dezembro é contando com as avaliações processuais, que é apenas um nome bonito para as finais, né? Devido às aulas remotas, o governo ele quis ter essa alteração desse nome para justamente não ter essa obrigação de reprovação. Mas, enfim, vamos continuando aqui, né? A gente está no quarto bimestre,
Infelizmente, não tenho como eu voltar mais os bimestres anteriores. E conversa com a professora que estava anteriormente, ela me disse que ela parou em dois no assunto chamado cinética e química. Uhum. Então, a aula de hoje, que começaria às 15h30, mas eu vou começar agora, ela seria basicamente uma revisão, ainda vou dar essa revisão um pouco rápida, mas vou explicar o que é que eu quero que vocês façam para esse assunto. E logo em seguida a gente vai conhecer uma coisa chamada equilíbrio químico, que provavelmente eu coloquei aqui aula gravada, será como será o conteúdo. E não sei se vai ser aula gravada, mas por enquanto ainda está essa ideia de ser aula gravada. Não vou estar ao vivo com vocês, que nem eu estou aqui agora, na próxima semana. Talvez. Eu avisarei durante a semana. Uma dúvida que pode surgir é essa parte aqui do período. Por que eu coloquei período? E tem entre o dia 15 e o 19 aqui, por exemplo. A semana em que a aula vai acontecer. Eu estou contando por a semana porque a semana vai ter não só a aula, mas também vai ter as atividades. Então, normalmente eu vou dar um tempo de uma semana para ter o retorno das atividades e caso necessite de algum tempo, eu vou analisar todo o processo, mas em princípio vai ser só uma semana. E vamos lá continuando, né? Na próxima semana, depois dessa videoaula, ainda vamos continuar com o assunto de equilíbrio químico, mas porque é um assunto um pouco extenso, assim, mesmo dando aquela velha enxugada, é um assunto um pouco extenso. E depois a gente vai finalizar com as reações chamadas de reações de oxirredução e uma chamada eletroquímica. E como já diz, né, eletro vem de eletricidade, então vamos estudar como é que acontece quimicamente a eletricidade, né? Bom, eu coloquei algumas informações aqui. Caso os alunos não possam fazer as atividades de forma online, as vezes serão enviados no início da semana, na segunda-feira, para a secretaria da escola e devem ser devolvidas até no máximo segunda seguinte. Eu não sei como é que está essa questão dos alunos que não têm acesso à internet e que não participam de forma online, mas eu vou buscar mais orientação. Mas de início vão ficar sem as atividades e os materiais dele. Você entrega à secretaria e eu acho que eles vão lá na escola, de forma presencial, e fazem o que eu vou repassar para vocês. Bom, eu ainda não conheço a escola, a estrutura da escola de vocês, a Maria Celeste. Eu nunca entrei. Eu fui muito Isabelê já, na minha infância, principalmente. Eu tenho família aí. Eu sou sobrinho da Marleide. Não sei se vocês conhecem. Marleide Ah, eu conheço, que é a conheço. mãe de Juninho, Juninho, vereador. Bom, eu sou primo dele, né? Sobrinho, ela é irmã da minha mãe. E eu, desde criança, eu frequento Isabelê, assim, nas festas, quando tinha as festas de jegue, a gente ia. Mas eu não conheço, assim, a estrutura da escola, conheço só a cidade. Eu só vou poder conhecer legalmente, assim, a partir de janeiro do ano que vem, porque esse ano eu não tomei minha segunda dose da contra o coronavírus. Eu só vou tomar terça-feira que vem. Então, depois de que eu tomo, só 29 dias depois. Então, esse ano não vou dar aula presenciais para vocês, apenas de forma remota. Mas assim que iniciar o ano que vem, eu faço questão de, pelo menos uma vez no mês, a gente ter um encontro presencial. Aqui, eu acho que provavelmente vocês vão estar no terceiro ano, né? Mas eu vou fazer questão de, pelo menos uma vez no mês, a gente ter um encontro presencial para a gente poder fazer com que o ensino seja mais, assim, pode ser mais proveitoso, né? E a gente sabe de todas as dificuldades que tem de forma remota. Bom, esse é o cronograma aqui. As avaliações processuais, que as famosas finais, né, vão ser no dia 21 de 12 de 2021. E você pode me perguntar, professor, o que é que a gente vai fazer nessa prova? Bom, eu vou abordar nessa prova todos os assuntos do quarto trimestre. Todos esses assuntos aqui, que eu vou passar para vocês.
cinética, equilíbrio, oxirredução e eletroquímica. E não vai ser uma coisa difícil, eu vou tentar ser o mais justo possível, né? Tendo em consideração que, infelizmente, vocês têm que ter uma base desse conhecimento, porque esse conhecimento é importante tanto para a vida como para o Enem, principalmente, né? Não sei se vocês querem seguir essa carreira acadêmica. Como eu digo, não, a vida não tem só esse exemplo de carreira acadêmica. Vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, né? Mas a faculdade, ela proporciona muita coisa. Me proporcionou muita coisa, não só um diploma, não só o emprego aqui, que eu estou aqui falando com vocês, mas me proporcionou viagens, conhecimento, conhecer novas pessoas, novos lugares, novas culturas, né? Ter relações assim, de envolvimento com algumas coisas que eu pensei que nunca iria ter, como participar de eventos internacionais, e ir num evento e tá lá o cara num evento lá em João Pessoa, assim, por exemplo, eu esqueci como era o nome. Era o canto onde tem lá os eventos, os vários eventos da cidade. É um lugar muito grande e bonito. E cheguei lá e tava lá os professores do Canadá, da Itália, da Europa, assim, tudo lá, as palestras tudo falando inglês, eu não entendia nada, mas eu ali super feliz de estar ali naquele meio. Você entra na faculdade, não é a única saída, mas é uma saída que proporciona muita coisa. E eu estou aqui também, não só para ensinar química a vocês, mas para orientar vocês, caso vocês queiram seguir esse rumo, né? Não só na questão da química, né? Mas em qualquer outro curso que química está em muitos outros. Não só na questão de você ser professor de química, mas engenharia, medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, muitos e muitos outros, vocês não vão se livrar daqui. Vai ser muito Então, assunto, né? é isso. A química, ela é uma coisa, como eu costumo dizer, é uma coisa louca. É uma coisa, assim, espetacular. Quando você realmente começa a dar atenção a ela, você aprende coisas assim e ver coisas também, porque se vocês sabem que a química é muito visual, né? E eu vou tentar trazer muito para vocês esse visual da química, esses experimentos que você vê assim e você fica maravilhado só de ver uma coisa ali mudando de cor, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo, principalmente nessas quando a gente começar nas aulas presenciais. Eu soube que não tem laboratório no curso, na escola, mas aí eu vou dar o meu jeito e não necessariamente não precisamos de um laboratório e de equipamentos de um laboratório, daqueles que vocês veem assim muitas vezes em filme, aquela coisa, não. A gente pode fazer com coisas simples. Vocês não sabem o tanto de coisa que eu sei fazer só com os materiais que a gente usa na cozinha. Normalmente é só para cozinhar. Então, esse é o nosso plano institucional, né? Como a gente vai funcionar essa disciplina. E para iniciar agora, de fato, a aula, né? Eu produzi um materialzinho aqui de cidadania química como resumo. Eu não fiz slides para fazer essa revisão. Eu vou revisar utilizando aqui esse material mesmo que eu fiz. É um material muito resumido. Eu mesmo digitei. Foi retirado de alguns materiais, tanto da internet como de livros, mas foi totalmente adaptado por mim, eu que digitei e fiz a estrutura, né? Então, vamos lá, né? A gente começar, assim, o primeiro assunto da química em si. Assim, entre nós dois, né? Eu, o professor Caio e a turma do segundo ano. E esse assunto, ele é extremamente importante, porque ele vai estudar e tentar explicar o tempo que as reações acontecem. Esse nome cinético vem dessa,
da palavra velocidade, cinética. Quando você escutar a palavra cinética, vocês lembrem logo de velocidade. Velocidade. Química, a química mesmo, química que vocês conhecem. Então, cinética química. Na física, a gente estuda os movimentos na cinética, né? O tempo que uma pessoa leva para chegar em determinado distância. Aqui, não vamos falar sobre distância, mas sim sobre o tempo em que uma reação ela se inicia com zero produtos e acaba com a sua quantidade ideal de produtos. Não vou dizer 100% de produtos, porque a gente vai estudar, como eu disse no próximo assunto, uma coisa chamada equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele vem para dizer que a reação não vem para naquela que todos os reagentes vão se transformar em produtos. Não. Haverá um equilíbrio na reação. Tanto a reação vai acontecer transformando reagentes em produtos, como os produtos vão continuar se transformando em reagentes. E assim eles vão ficar em um equilíbrio que a gente continuamente chama de equilíbrio constante, ou equilíbrio dinâmico. Mas a cinética química, ela vem para quê? Ela vem para estudar a velocidade dessas reações. Não a quantidade que a reação vai acontecer, mas sim a velocidade. Ela vai ser uma velocidade, ela vai ser lenta, ela vai ser rápida, ela vai ser, que eu costumo chamar de intermediária. Como assim rápida? Uma reação rápida, um exemplo é você riscar um fósforo, né? Você pega um fósforo e você risca. Você vai ver que o fogo vai acender. Aquela reação ali de combustão, daquele material que tem na ponta do fósforo, ela vai acontecer de forma muito rápida. Você riscou, acendeu. Fica um tempo aceso, enquanto consome a madeira, mas a reação já aconteceu ali. O fogo já acendeu. O que está consumindo é o material que estava preso, né? A reação. Então, isso é considerado uma reação rápida. E uma reação intermediária. Como seria uma reação intermediária? Uma reação intermediária seria uma reação que demoraria horas para acontecer, né? Uma precipitação, por exemplo. Quando a gente vai estudar a água, a gente usa alguns materiais para saber se naquela água ela tem, vamos supor, muito metal pesado, sabe? Um metal pesado como tem muito mercúrio ali naquela água. Se a quantidade de mercúrio ela está de acordo para o consumo humano, né? Porque você não pode ingerir mercúrio, porque mercúrio é muito prejudicial à saúde. E só que nas águas, que a gente sabe que existe muita poluição, né? E quando você joga, por exemplo, um fio, você está jogando ali cobre, por exemplo, dentro da água. Então, aquele cobre ali ele vai ser o que depois? Vai ser consumido, né? Pelos humanos. Então, para a gente saber a quantidade exata que tem ali naquele material, naquela água, a gente usa alguns outros reagentes para ter a precipitação. E essa precipitação, muitas vezes, ela demora mais do que uma hora, mais do que 30 minutos. Ou não, nunca é tão rápida como a combustão do fósforo, por exemplo. E o que a gente chama de reações lentas, né? Eu coloquei isso aqui, né? Tipos de reações, o exemplo aqui que eu falei, da reação de riscar o fósforo, é uma reação que é rápida, e aqui eu trouxe um exemplo de uma reação lenta. O exemplo da reação lenta que eu trouxe é essa laranja aqui, o que a gente pode ver, né, dessa laranja? Que ela está apodrecendo. O apodrecer de uma fruta não é nada mais do que as reações químicas que estão acontecendo ali naquela fruta, que mesmo que não está mais no pé, não está mais recebendo a nutrição do pé, da planta que ela era antes, mas ela ainda continua entre si mesmo com seu material interno, produzindo, gerando e fazendo reações químicas, né? Então, esse apodrecer é uma mistura de fatores que vem micro-organismos, vem para se juntar com essas frutas e acontece o caso do apodrecimento. Então, esse é um exemplo de reações que são lentas. Por quê? Você vai no mercado hoje e compra, vamos supor, uma laranja.
Já para utilizar o exemplo que está aqui. Você comprou a laranja hoje, daqui a o quê? 5 dias, ela ainda possa ser que ainda esteja boa. Não está tão boa como você comprou, mas ainda não está tão ruim como essa daqui. Né? Então, é considerada uma reação lenta. Então, a cinética química ela pode ser dividida nesses três tipos, né? Reações lentas, reações intermediárias e reações rápidas. Vamos continuando, né? Aí eu botei aqui, por que estudar? Alguma pergunta? Não, só firmei só, para continuar. Pronto. Qualquer coisa é só levantar a mão ou ligar o microfone e interromper, tá certo? Beleza. Voltando. Por que eu coloquei aqui estudar química? Fazer o estudo da velocidade da química, que acontece uma reação, é importante tanto para o rumo industrial, para ter o controle de determinada produção, por exemplo, e para entender alguns processos que acontecem no dia a dia em nossas casas, né? Como o exemplo aí do fósforo e da laranja. Como, por exemplo, o tempo que leva uma vela de parafina demora para queimar, a demora que uma vela de parafina demora a queimar. É um dos exemplos que eu coloquei aqui. O tempo de uma fruta apodrecer, já dei, entre outros. A compreensão da cinética vai além de só compreender, mas para utilizar em prática também. Em atividades simples, ao compreender os fatores que contribuem para o aumento da velocidade, e, claro, não podemos esquecer do Enem. Né? E realmente não pode esquecer do Enem. Bom, agora a gente vai, é, além dessas características de velocidade da ser lenta, ser intermediária ou ser rápida, há fatores que contribuem para isso, tá entendendo? O que faz espontaneamente, como eu falo espontâneo, na questão de não precisar de agentes externos para aquela reação acontecer, ela simplesmente acontece, porque ela tem que acontecer. E isso acontece, sim, se você visando microscopicamente, as reações acontecem porque os átomos eles procuram ficar estáveis, que nem, que nem a vida humana. A vida humana ela está sempre tentando buscar a estabilidade, né? Você não fica num canto onde você não se sente à vontade. Você não fica, pelo menos, muito tempo, né? E a raça humana, ela sempre está procurando estabilidade. Estabilidade que eu falo, estabilidade no geral. E como os seres humanos também são os corpos que produzem química, então isso pode ser um exemplo de que a química, ela sempre está procurando uma estabilidade. Então, essas velocidades, quando elas vão acontecer espontâneo, elas têm o seu tempo padrão de acontecer, né? Como deu o exemplo anterior. Mas há fatores que influenciam nessas reações, nesse tempo que acontecem essas reações. Uma delas é a própria natureza dos reagentes, né? E vai depender de qual reagente você está utilizando ali e quais os meios que você está utilizando. Porque a pressão. Eu estou aqui no sertão da Paraíba, em Cajazeiras. Eu já tinha dito isso para Davi, mas eu não tinha. A Vanessa acho que não estava aqui ainda. Eu moro na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. E aqui a pressão atmosférica é diferente, por exemplo, de João Pessoa, que é basicamente do outro lado da Paraíba. Lá, a água ela vai ferver com uma temperatura diferente da temperatura aqui. São poucos, vamos supor que lá a temperatura ela vai ferver em volta dos 96 graus Celsius, e aqui ela vai ferver em volta dos 98, assim por dizer. Só dando um exemplo. Isso da natureza do reagente, né? O que vai influenciar nessa velocidade. E o que foi que eu escrevi aqui? A velocidade da reação química depende de características intrínsecas de seus reagentes, acarretando assim uma faixa de velocidade, o que irá definir se ela será lenta, intermediária ou rápida. Vou ajeitar aqui, de digitação, pronto. Cada reação química é caracterizada por uma constante cinética K, na qual depende da temperatura. Normalmente, essa constante
como se já diz aqui, constante, já é um valor que é constante, é um valor fixo. Então, sempre que vocês forem resolver questões relacionadas à cinética química, a constante ela sempre vai ser apresentada. Vocês não vão ter que descobrir qual é a constante. Mas, claro, você também tem como descobrir qual é a constante, mas isso aí eu vou explicar depois como vocês conseguem. Mais um exemplo de como alterar a velocidade da reação. A superfície de contato. Como assim a superfície de contato? Vou ler aqui e depois eu vou dar uma explicação para vocês entenderem direito. Em solução ou em fase gasosa, as partículas reagentes são capazes de se misturar completamente e colidir entre si facilmente. Reação homogênea. Reações homogêneas são reações que só têm um composto só. Não, perdão. Reações homogêneas são reações que apresentam apenas uma fase. Ou todos os reagentes estão gasosos, ou todos os reagentes estão sólidos, ou todos os reagentes estão líquidos. Não tem uma mistura de um sólido e um gasoso, não. Só uma fase. Mas em reações heterogêneas, então, heterogêneas já vem de diferentes. Então, nas reações heterogêneas, tem sim essa diferença de fase. As reações heterogêneas, os reagentes só fazem contato na interface. Neste caso, a velocidade da reação depende da área de contato entre as fases. Como assim? Quando você, ao invés de colocar... Aí eu coloquei um exemplo. Ao invés de colocar um comprimido efervescente, o exemplo de um comprimido efervescente é uma vitamina C, provavelmente vocês já devem ter usado, tomado, ou visto, pelo menos, uma vitamina C. A vitamina C, ela é um comprimidozinho que você bota na água e vai meio que diluindo devagar. E tem um gosto daqueles refrigerantes sem gás. De É laranja, né? Isso. E pronto. Aí você pega o comprimido e ao invés de você colocar o comprimido, aquele comprimido redondinho, inteiro dentro da água, você quebra ele em pedacinhos. E isso vai fazer com que aquele comprimido ele dissolva mais rápido na água. Por quê? Porque você diminuiu a superfície de contato. A superfície, para o comprimido ele dissolver, primeiro vai dissolvendo aquela camada mais externa dele, né? Até ele ficar bem pequenininho, que é a camada interna. Então, para você fazer com que a camada interna chegue mais rápido, o que, é que você faz? Quebra. Pronto. Esse é um exemplo de superfície de contato. Se você diminuir a superfície de contato, aquela reação vai acontecer mais rápido. Um exemplo disso é o comprimido. De quebrando o comprimido, aumentando a superfície de contato, porque quando você quebra, você aumenta a superfície de contato, onde aquela reação chega mais rápido na parte interna do comprimido, e você faz com que a reação aconteça mais rápido. Outro exemplo. Se você for numa floresta, por exemplo, e tem uma árvore lá, e você pega e corta essa árvore, vou fazer uma fogueira. E você simplesmente bota fogo na árvore. Aquela árvore, ela vai demorar, vamos supor, 5 horas para ser consumida por completo pelo fogo. Mas, ao invés de eu pegar a madeira e botar fogo nela por inteiro, o que é que eu faço? Pego ela e corto ela em pedaços menores e faço uma fogueira como normalmente a gente vê nas fogueiras de São João, né? São aqueles montes de pedacinhos de paus. Sim. Então, você vai perceber que aquela fogueira, aquele fogo ali vai consumir mais rápido aquela mesma madeira que você pegou antes. Lembrando, era uma madeira só, a mesma madeira, só que em vez de você botar fogo nela inteira, você vai cortar ela em pedaços. Então, você está diminuindo a superfície de contato. Logo, quando você diminui a superfície de contato, a reação acontece mais rápido. Então, essa é um fator superfície de contato que faz acelerar a reação. Aqui, eu coloquei uma fotozinha, né, daqui do comprimido sendo dissolvido. Mais concentração dos reagentes. O que seria a concentração dos reagentes? Concentração vem na questão de quantidade mesmo, de quanto que tem de reagente ali. Vou ler aqui o que eu coloquei.
As velocidades das reações homogêneas e heterogêneas são afetadas pela concentração dos reagentes. Na maioria das vezes, a velocidade aumenta quando a concentração dos reagentes aumenta ou pressão, no caso de reagentes gasosos. O que acontece? Pronto. De início aqui, eu expliquei o que é a concentração dos reagentes quer dizer. Se você aumentar a concentração dos reagentes, você vai aumentar a velocidade das reações. Mas o que acontece microscopicamente com isso, né? Eu coloquei aqui uma imagem e vou explicar a imagem para vocês entenderem mais. Aqui tem um recipiente, e nesse recipiente aqui, ele tem uma substância. Essa substância aqui, ela está com uma quantidade X, né? E tem poucas colisões. Porque o que faz acontecer, o que faz uma reação acontecer, né? O que faz a reação acontecer microscopicamente são aquelas pequenas moléculas daquela substância, elas ficam se chocando, e nesse choque, elas geram energia suficiente para quebrar as ligações que tinham antes e para formarem novas. Então, quanto mais choque tiver entre essas moléculas, mais rápido a reação vai acontecer. Por quê? Porque vai ter mais possibilidades daquela molécula se separar da sua antiga ligação e poder se ligar em outro. E isso acontece por quê? Porque não é que acontece uma colisão e a molécula já se separa. Não, são várias colisões até atingir a energia necessária para ela se separar. Então, quanto mais vezes você faz esse choque, mais chance você vai ter daquela molécula se separar e se juntar a outra. Então, se você aumentar a quantidade, como nesse recipiente 2 aqui, tem mais quantidade, a concentração é maior do que o recipiente 1, o recipiente 2, a sua reação acontece mais rápido, justamente porque tem mais colisões, consequentemente tem mais choques, consequentemente a energia ali é maior, quebrando as ligações para poderem formar em outras. Então, aumentando a concentração dos reagentes, você está aumentando a velocidade da sua reação ali. Por quê? Porque quanto mais moléculas tiver no recipiente, mais choques tem e mais chances das ligações serem quebradas para formarem outras. Alguma dúvida aí sobre essa aumento da concentração? Sei que são informações assim que é um pouco difícil porque são coisas que acontecem microscopicamente, porque aqui o que eu tenho para mostrar para vocês são representações. Não é que as moléculas são dessa forma, mas são formas que a gente tem de, pelo menos, tentar mostrar, né? Não entendi muita coisa, não. Nessa parte, não. Não entendeu? Não, não entendi. Assim, não, tem a maioria, mas o resto de pouca coisa. Aqui, dessa concentração, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa parte aí. Vamos supor que esse recipiente aqui é um copo cheio de água. E esses bichinhos aqui, ó, eles são moléculas de sal. O sal de cozinha mesmo, que a gente... Aí, só para você ter uma noção, em um grão daquele sal, vamos supor que tem milhões de moléculas de NaCl, que é os compostos que formam o sal. O Na, que é o sódio, e o cloro, que é o Cl. Forma o cloreto de sódio, que é mais conhecido como sal de cozinha. Pronto. Tá certo. Tá? Aí eu pego, dentro desse copo, eu coloquei uma colher desse sal. Como eu te disse que uma graminha daquele sal tem 1 milhão de moléculas, imagina uma colher de sopa, né? Quantas tem? Então, mas aqui ela está sendo representada com poucas. Bom, como tem poucas aqui, vamos pensar que cada grama, uma colher de sal só tem essa quantidade aqui de NaCl. Só que eu percebi que a velocidade daquela reação e a água e o sal, ela aconteceu em 1 hora. Só que aí eu peguei outro copo de água, e em vez de colocar só uma colher, eu coloquei 2 colheres. Tá entendendo? E aí eu percebi que no segundo recipiente
não aconteceu mais só em 1 hora, aconteceu em meia hora. Aí você me pergunta, por que será que aconteceu isso? As reações, elas acontecem de que forma? Essas moléculas aqui, vamos supor que essas moléculas elas estão separadas. Não sei se você está vendo. O azul e o verde. Para que elas se juntem, elas têm que se chocar. Quando eu digo se chocar, é se bater mesmo. Da forma que está aparecendo aqui, ó. Elas estão se batendo. Por que elas se chocarem? Porque normalmente os reagentes estão ligados a outros compostos. Quando a reação acontece, eles têm que quebrar sua ligação com aquele composto anterior para formar ligações com um novo composto, né? E essa quebra, ela vai acontecer com esses choques. Então, quanto mais choques eu tiver nessa reação, mais fácil vai ser os reagentes se transformarem em produtos. Tá Ah, compreendendo? tô conseguindo compreender. Então, quanto Uhum. mais... Aí a concentração vem da palavra da quantidade mesmo. Então, quanto mais reagentes eu colocar naquele recipiente, mais choques vão ter e, consequentemente, a reação vai acontecer mais rápido, porque vai ter mais possibilidades daquela reação, daquelas substâncias se separarem dos seus elementos anteriores e se juntarem com outros. E chegar no produto desejado. Certo? Uhum. Certo. Temperatura. A temperatura, ela também influencia. De que forma? A temperatura é uma coisa bem louca também, que nem a concentração. Quero que vocês prestem atenção. A temperatura, ela, quando você aumenta a temperatura, vamos supor, por exemplo, botar um recipiente aqui, como eu coloquei esse exemplo aqui, desses dois recipientes. Eu pegar esse recipiente e colocar ele submetido, ou como eu coloquei aqui, no fogo, o que acontece quando eu aumento a temperatura? Aquelas moléculas, elas estão sempre em constante vibrações. Elas estão sempre vibrando, vibrando, vibrando. Às vezes, num sentido, não tem um sentido assim, vamos supor, para lá e para cá, assim. Pode ser que ele esteja vibrando assim, pode ser que ele esteja vibrando para cima e para baixo, ou para, como é 3D, para frente e para trás. Mas eles estão vibrando. Quando eu submeto ao fogo aquela reação, as moléculas elas vão vibrar com mais frequência e com mais força, assim por dizer. Eles vão vibrar mais. Então, eu pego esse recipiente 1 aqui, que está com essa velocidade aqui, dessas moléculas, e submeto ao fogo, elas vão vibrar mais rápido. Então, se elas vibram mais, consequentemente, elas vão ter mais colisões, né? Porque aqui, tem uma molécula vibrando aqui. Não sei se vocês estão vendo minha câmera, mas tem uma molécula aqui vibrando, tem outra molécula do lado vibrando. Se elas começarem a vibrar mais rápido, elas vão começar a se chocar, né? Então, diferentemente do aumento da concentração, o aumento da concentração é você colocar mais reagente para ter mais colisão. Aqui, quando você aumenta a temperatura, você não aumenta a quantidade de reagentes, você apenas aumenta as colisões com o aumento da vibração. Consegue compreender isso? Tô Essa compreendendo. diferença? Essa diferença, consegue compreender, né? Não, dá pra compreender. Pronto, pronto. O que acontece é isso. Vou ver se eu trago essa imagem aqui para baixo. Poxa, sumiu. Então, Ctrl Z. É que tem assim, a caixa d'água é assim, elas se chocam muito assim. Do que? Tudo pega água, né? Que as partículas da água assim. Isso, a molécula. Não, isso. Eu estou falando de forma geral. Isso acontece no mundo microscópico em todas as reações. Todas, todas, todas. Na formação de ouro, no Sol. No Sol, o Sol, eu estava vendo agora um curso sobre radioatividade, que eu até coloquei lá sobre o evento que estava acontecendo no meu curso. Estava tendo um mini curso de radioatividade. E ele estava explicando que no Sol, um elemento está sempre se transformando em outro. E pode sim um elemento se transformar em outro
Mas isso aí são aulas para outros assuntos, para a gente não perder o foco. Vamos lá, e mais uma propriedade que faz aumentar a velocidade das reações, né? Depois da temperatura vem a pressão. Uhum. Ocorre mais em sistemas gasosos. O aumento da pressão causa uma diminuição no volume. Ó, preste atenção nisso. Se você baixar a pressão, você está diminuindo o volume e aumentando o número de choques entre os reagentes, que aumentam sua velocidade. Tá vendo? Aqui está o exemplo. Aqui, como se fosse, sabe aquelas injeções? Não tem o êmbolo? O êmbolo de uma injeção é aquela parte onde você aperta e ele empurra o líquido para dentro, para a agulha, e da agulha entra no seu corpo. Então, aqui, essa primeira foto aqui, o êmbolo, ele está levantado. Então, a pressão, ela é maior, a pressão é menor, porque o êmbolo está levantado, logo, o volume é maior. Consegue compreender essa relação, né? Peraí, quando eu imprensa ele para baixo e fica maior, é? Não. Quando ele está levantado, o êmbolo, aqui, ó, o êmbolo, essa parte aqui, quando ele está levantado, a pressão é menor. A pressão é Ah, baixa. sim. Ah, Mas o sim. volume é maior. Você compreender isso? Tô compreendendo. Pronto. Nessa segunda exemplo aqui, ele tem uma pressão maior. Por quê? Porque eu abaixei, ó, diminuí o volume. Estava aqui em cima, nesse aqui, eu abaixei. O volume, ok, toda essa parte aqui, percebe que ele diminuiu? Uhum. Aí qual é a conclusão que tu consegue tirar daqui? Peraí, que ele. Fiquei bugado agora. Ó, preste Me atenção. atrapalhei agora. O que é que faz as reações acontecer? Não são os choques, a colisão entre os átomos. Uhum. Se eu Uhum. diminuir o ambiente que esses átomos estão espessos aqui, ó. O ambiente é essa parte amarela. Se eu diminuir essa parte amarela, percebe que eles vão ficar mais juntos. Eles vão ficar mais agitados, né? É bom. Vão ficar Porque mais vai sendo juntos menor, e... Continue. né? Que assim, a pressão vai ficando mais. Vai ficar mais menor. Oh, vai ficar mais menor, né? Como fosse ali a massa, né? Aí vai agitar mais, né? Não, mas aqui no caso a gente não está aumentando, não tá tendo alteração nem na concentração, na quantidade e nem na temperatura. A gente só está tendo alteração na pressão e no volume. Se a gente Uhum. aumentar a pressão, ou seja, diminuir o volume, pressionar, porque a palavra pressão já vem dessa questão de pressionar. Ó. Pressionar é diminuir o volume, né? Você fechar. Então, se Uhum. você diminuir o espaço que tem entre esses átomos, eles vão ter mais chance de se chocar. Vão se chocar mais fácil do que, imagina uma sala grande e você joga os átomos lá dentro. Eles vão demorar para se encontrarem. Mas se você diminuir a sala para só um quadrado do tamanho de uma cerâmica, aí a facilidade deles se encontrarem vai ser muito mais fácil. Tá entendendo, né? E a pressão ela age Sim. mais ou menos nesse sentido, de diminuir o volume, diminuir a distância desses átomos para que eles possam se chocar mais. Você compreender, né? Uhum, tô compreendendo. Pronto. Vamos seguir. Essa foi a pressão. E por último, a presença de agentes externos, né? E o que são esses agentes externos? Ó, a gente tem 4 minutos só da aula. Eu vou continuar a aula, porque eu vou terminar essa explicação aqui. Vai demorar mais ou menos uns 15 minutos, porque eu quero terminar essa gravação e quero dar as orientações de atividade. Se vocês quiserem sair, podem ficar à vontade, mas se quiserem continuar, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Pronto. Mas última propriedade são a presença de agentes externos. Quais são esses agentes externos? Prestar muita atenção agora. São os catalisadores e os inibidores. Os catalisadores, eles aumentam a velocidade da reação. Então, eu tenho uma reação que ela demora, vamos supor, 5 horas, e eu pego um catalisador e aquela reação acontece em 1 hora. Então, o catalisador, ele vai agir dessa forma. Ele vai diminuir a velocidade. Mas uma coisa importante,
ele não vai alterar o produto da reação. Então, o catalisador, ele não vai alterar. No final, o catalisador vai estar lá de novo. Ele só vai agir como forma de aumentar a velocidade da reação. Ele não vai interferir nem no reagente, nem no produto. Pode ser que ele seja consumido, mas no final ele volta para o que ele era antes. Mas aí eu vou ensinar o que realmente acontece nesses catalisadores. A gente tem uma coisa aqui chamada o gráfico da cinética, né? O gráfico da energia de ativação. O que seria energia de ativação? A energia de ativação é essa distância aqui, ó, dessa base até o pico mais alto da energia. Essa é a energia de ativação. Então, vamos supor que qual é o ponto da energia de ativação? É esse ponto aqui, onde tem embaixo do ar. Esse é o ponto da energia de ativação. E, com a reação acontecer, ela acontece desse caminho. Aqui, desse lado, ficam os reagentes, e os reagentes, aí vai acontecendo, vai recebendo energia, olha o gráfico apontando para cima de energia. Vai aumentando a energia, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chegou aqui, os reagentes começam a produzir os produtos, né? Aqui vão só o choque, só tem choque, choque, aumentando a energia. Chegou na energia necessária para começar a produção dos produtos, pronto, é a energia de ativação. Aí agora a energia vai descer e os produtos vão ser formados até chegar aqui. Então, os reagentes ficam desse lado aqui, e os produtos ficam desse lado aqui. E essa montanha russa aqui, ó, é a energia de ativação. Mas necessariamente a distância do ponto zero dos reagentes até o ponto mais alto da energia no gráfico. Entendido? Deu para entender. O que é energia de ativação, né? Pronto. E o que o catalisador faz? O catalisador faz, ele age na reação para diminuir essa energia de ativação. Ou seja, se você diminui, ele não vai ter mais esse caminho todo para seguir. Ele vai só até aqui, ó. Chegou aqui, já começa a formação de produtos. Ó. Vai formação de produtos. Chegou aqui, formação de produtos de novo. Até chegar nos produtos. Tá vendo que o caminho que ele tem que ter é um caminho de menos energia, consequentemente, menos tempo. Entendeu? Então, o catalisador, ele age para isso. Quando eu perguntar a você, e aí, turma, o que é que o catalisador faz? Aí vocês vão chegar para mim e simplesmente dizer assim, o catalisador, ele age para diminuir a barreira de ativação. Simples. Fechou. Aí eu pergunto, aí tem outras coisas, né? Ele é consumido? O que acontece com o reagente no final? No final, os reagentes, ele continua a mesma coisa. Não tem nenhuma alteração. Mas ele age para diminuir a energia de ativação. Esses são os catalisadores. E tem os inibidores. Os inibidores, não temos um gráfico para mostrar os inibidores, mas eles agem para diminuir a velocidade da reação. Esses são os inibidores. Sim, gente, eu queria falar uma coisa sobre a temperatura que eu esqueci e é importante falar. Eu falei aqui na temperatura sobre você submeter ao fogo. Logo, se você submeter ao fogo, você está aumentando a temperatura e aumentando a temperatura, aumenta o choque, não é isso? Se eu chegar em você e fizer o contrário? Ao invés de botar fogo, eu pegar a minha reação e colocar na geladeira. O que é que você acha que acontece? Bom, no caso, as moléculas não vão se reagir, elas vão ficar junto uma da outra. Elas vão ficar mais lentas. Elas não vão ter a agitação de quando não vai aumentar a agitação, elas vão estar sempre agitando. As moléculas elas nunca estão paradas. Nunca estão paradas, elas estão sempre se agitando. Mas o nível dessa agitação vem com a temperatura. Se está em altas temperaturas, a agitação é maior. Baixas temperaturas, a agitação é menor. Por isso que a gente coloca os alimentos na geladeira, né? Para eles demorarem mais, a se estragarem de forma mais lentamente. A gente pega e simplesmente coloca na geladeira e o que faz? A reação, que ali as reações orgânicas que fazem com que aquelas coisas apodreçam, elas acontecem de forma mais lenta, a partir do baixamento da temperatura, né? Então, essa é uma das partes da temperatura que vocês têm que prestar atenção, porque eu não só tenho
a possibilidade de aumentar a temperatura, mas também eu tenho a possibilidade de diminuir a temperatura. E tem reações que só acontecem se você submeter ao fogo. Não, não, você pode misturar ali os reagentes por todos. Eu estou lá no laboratório, vou fazer minha reação e nessa reação eu já botei todos os reagentes que precisam dentro de um becker, mas eu estou ali, oxi, cadê? Cadê os produtos? Não vai acontecer? Eu esperei 2 dias, 3 dias. Mesmo lá nas introduções que eu tinha, disse que a reação só aconteceria em 2 horas, mas esperei um dia e nada. Só que aí eu esqueci do detalhe. Qual detalhe? Você tem que submeter ao fogo a uma determinada temperatura. Então, se você não submeter, não acontece. Bom, voltando para os catalisadores, né? Coisas importantes que os catalisadores têm. O catalisador altera o mecanismo da reação, altera o mecanismo da reação, altera, quando eu falo em mecanismo, é esse gráfico aqui, ó. O mecanismo é como a reação poderia acontecer de forma microscopicamente, mas ela não altera os produtos. O catalisador diminui a energia de ativação, como eu falei, mas não altera o ΔH. O catalisador aumenta a velocidade da reação química. O catalisador não é consumido durante a reação, mas assim, gravem isso que não é consumido durante a reação química, mas pode ser que durante, em alguma etapa daquela reação, ele possa participar, né? Faça uma ligação mas no final ele volta a ser o que ele era antes. Não tem nenhuma alteração dos produtos. Por isso é um pouco equivocado dizer que não é consumido. Mas ele volta com a mesma quantidade, da mesma forma que ele era antes no final. O catalisador não altera o rendimento da reação. Não altera o rendimento da reação. Aí vamos agora entender uma coisa, um pouco agora, uma parte chata, né? Assim por dizer, a parte que é onde vocês têm que começar a fazer cálculos. Vixe, essa Aí, parte aí não é fácil não, viu? Já aí já é não, outra coisa. não, mas vai ser o seguinte. Vão ser cálculos simples, acho que eu vou disponibilizar a atividade na segunda-feira. Vão ser cálculos simples, não se preocupe. E aqui, a fórmula da velocidade média da reação, né? Quando falando sobre o que é cinética, é essencial entender que a velocidade média de uma reação Vm, assim como na física, a velocidade da reação é calculada pela expressão Vm, Vm é igual o delta concentração, o delta é a variação da concentração, ou seja, você vai pegar a quantidade de produtos que tinha no final e a quantidade de reagentes que tinha no inicial, fazer essa diferença e dividir pelo tempo da reação. Tá entendendo? Conseguiu me compreender? É uma relação fácil. Como é que é o negócio do tempo aí? Me enrolou todo. O delta. O delta. Você sabe o que é o delta em uma constante? O delta é Do sempre tempo o pra mim. final menos o inicial, não é isso? Ah, sim. Uhum, O delta não é sempre o final menos o inicial? E o que é o uhum, inicial de uma reação? Não é os reagentes? E o que é o uhum. final de uma reação? Não são os produtos? Então, para você ter o delta concentração, você é só pegar a quantidade de produtos e dividir pela quantidade de reagentes e você vai ter o tempo. E dividir pelo tempo e você vai ter a velocidade média. E detalhe, é o delta T, o delta do tempo. Então, é o tempo final menos o tempo inicial. Na questão, ela vai ter bem explicadinho. Eu vou botar bem explicado qual vocês vão utilizar. Como a gente tem poucas aulas, teve poucas aulas de explicação, então eu vou fazer esse esforço, né, de pegar e dizer, ó, isso aqui é a concentração, isso aqui é o tempo. Então, e vocês vão ter o trabalho simplesmente de pegar aquelas informações, jogar na forma, resolver e colocar a resposta. Eu acho que não tem dificuldade alguma. Tem outras coisas aqui, mas é sempre a mesma coisa, a massa. Eu posso dar a concentração, ou eu posso dar a massa, ou eu posso dar o número de mols. É só questão de como é essa abordagem. Né? E a observação que eu coloquei aqui é só para vocês entenderem o que tem aqui, que essa barrinha quer dizer que é dividido por.
Então, é delta C da concentração dividido por delta T, que é o delta do tempo. A velocidade pode ser calculada a partir da concentração dos reagentes ou produtos pelo delta T. Simples. Talvez você nem precise fazer essa questão de pegar os reagentes e diminuir pelos produtos. Eu simplesmente posso pegar e mandar vocês fazerem só dos reagentes mesmo. Ó, no início eu tinha essa quantidade de reagentes. No final eu tinha essa quantidade de reagentes. Qual é o meu delta? Aí, final menos inicial. E a gente também tem mais uma coisa, que se chama velocidade de uma reação depende de o número de choques entre as moléculas de reagentes. Lembrando do número de choques. Quanto mais choques, mais chance daquela reação acontecer, porque tem que quebrar as ligações anteriores. E a energia com que as moléculas colidem entre si. Então, isso tem a ver também com choque, né? Se ele vai se chocar mais forte ou mais fraco. Aí vai depender de como você está tratando aquela reação. Aí, vamos aqui. Dada a reação elementar abaixo, consegue entender essa reação aqui? Não tem nenhum elemento, é só uma reação global. Consegue? Consegue Não, separar o que são produtos aqui nessa equação? não você não. Separa não. Não consegue, né? Pronto. Essa é uma reação global. Eu apenas estou colocando o nome A e B para dizer que é um elemento que são moléculas quaisquer. Então, A e B são os reagentes. Essa setinha indica o caminho que a reação está acontecendo. E a reação está acontecendo dos reagentes para os produtos, que são esse aqui, o C e o D. Esse Czinho aqui, ele significa a quantidade de cada molécula de C grande. Então, se eu, em vez do A, eu tiver um 2, então quer dizer que tem 2 A's. Se aqui, em vez do B, tiver um, então quer dizer que só tem um B. Se aqui no C, sim, tiver 2, como eu disse, né? No C, quer dizer que tem 2 Cs. Opa. E aqui no Mas, D, se eu tiver... Diga. então, eu acho que então só divide quando ele tem um número, né? Tipo um 2 aí o outro tem 3, né? Aí já divide, Isso é né? uma reação global. Eu estou utilizando letras ao invés de... Só para demonstrar como é que as reações acontecem, tá entendendo? Como elas são Uhum. simbolizadas. Elas são simbolizadas dessa forma aqui. Depois eu vou mostrar na atividade, vão ser moléculas, não vai ser A nem B. Vai ser um hidrogênio, vai ser um sódio, vão ser moléculas. Uhum. Tá certo. Pronto. Aí, o que é que vocês vão fazer? Né? A lei da velocidade ela é dada por essa constante aqui. Ó. O V é igual ao K, como eu falei no início. O K é uma constante. Então, é uma constante, ela já existe, assim por dizer, ela é determinada já. Aí, ela é a concentração, esse colchetes quer dizer concentração do A, que é aqui, ó, o A aqui, ó, o a concentração do A elevado, aqui ele está como multiplicação, mas é elevado, é um expoente. Então, se tiver 2, você vai multiplicar duas vezes o mesmo valor de A. Tá entendendo, né? Uhum. E B, se o B for 3, então eu vou elevar a quantidade de B em 3. Dá para compreender, né? Uhum. E aqui eu faço a conta. Boto o K, boto o valor da concentração de A, elevo ao seu coeficiente estequiométrico, que é isso que se chama, esse letrazinho aqui pequeno, né? Elevo a ele, multiplico pela concentração de B e seu coeficiente estequiométrico. Então, assim, eu vou ter a velocidade, a lei da velocidade da reação. Aqui está explicando, e a lei da velocidade da reação, a lei de Gilbert-Wade, foi proposta em 1867 pelo cientista norueguês Cato Maximilian Gilbert e Peter Wade.
Então, essa é as coisas que vocês precisam saber sobre a cinética química. Entendi. Posterior, no máximo até segunda-feira, eu vou postar a atividade. Espero que os outros alunos possam ver essa aula, principalmente para informações que eu coloquei aqui, a revisão que eu fiz agora, e vocês consigam fazer a atividade. Como eu disse, eu vou tentar fazer a atividade o mais autoexplicativo, principalmente na questão dos cálculos. Vou tentar fazer com que vocês não tenham tanta dificuldade em fazer os cálculos, mas que vocês consigam, pelo menos, fazer, consigam pegar cada elemento que eu colocar ali e saber onde vocês vão utilizar eles na forma. Tá certo? Compreendido, David? Tá certo, compreendido. Pronto. Muito obrigado por ter ficado até agora. A gente se vê na próxima semana, ou não, mas Hum. possivelmente. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me perguntar. Pode ser no privado mesmo do WhatsApp ou por e-mail. Tem um Instagram também. Sim, para quem está me escutando, eu tenho um Instagram chamado o arroba Quimicando, Quimi, Qimikando, underline. É o underline, aquele tracinho embaixo. Pronto, arroba Quimicando, underline. É o meu Instagram profissional, eu sempre estou postando coisas relacionadas à química e por lá, coisas que fazem o ensino de química ser mais fácil, como, como resolver continhas fáceis, simples. Então, quem quiser seguir, segue e qualquer dúvida pode fazer por lá também. E eu vou acabando a aula por aqui. E muito obrigado de novo, David. Obrigado, Vanessa, também, que estava quase até agora, mas a aula acabou. E é isso. Vou encerrar aqui minha É, apresentação. Vou encerrar a gravação também e vou disponibilizar para vocês. Até mais. tá. Até mais, Até David. mais.